Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal do José. Já somos mais de 315 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. E quando eu te agradeço, eu não faço isso por educação nem por protocolo, não. É porque há que se reconhecer que pessoas como vocês, que estão aqui no nosso espaço e que têm uma preocupação com o nosso país, com os debates públicos, em discutir política, discutir economia, vocês fazem a diferença num país como o nosso. Cada pessoa que toma contato aqui com algumas coisas que são ditas, alguns temas que são abordados e coloca para outras pessoas também, isso faz com que a gente ajude pelo menos uma parcela da sociedade a entender o que está acontecendo. Os nossos vídeos não são vistos todos os dias pelos 315 mil inscritos, mas as pessoas, hora por outra, pegam o vídeo, repercutem, reproduzem, retransmitem e muitas pessoas assistem os nossos vídeos sem se inscrever. Então, convido você que ainda não é inscrito para você se inscrever aqui no nosso portal e ajudar a gente a compartilhar as ideias que a gente debate aqui todos os dias. Se gostar, dê joinha, porque você ajuda a gente a chegar mais longe ainda, e mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, a abertura foi um pouco mais longa, porque eu tinha que fazer esse registro aqui, porque está sendo muito bacana a gente reunir tantas pessoas aqui. Mas hoje é dia 1º de maio, um dia onde líderes se pronunciam pelo Dia do Trabalhador, muitas pessoas gostam de dizer que é o Dia do Trabalho. Várias nações do mundo comemoram o dia 1º de maio como uma homenagem àquelas pessoas que fazem do trabalho honesto, que fazem da dedicação a uma atividade, a um talento, né, a uma vocação, uma forma de ajudar o semelhante, ajudar a sua comunidade, ajudar o desenvolvimento, enfim, ajudar a civilização. No Brasil, hoje, é um dia onde nós estamos passando por essa situação, como o mundo todo, né? O que o presidente brasileiro foi fazer nesse dia? Bom, em primeiro lugar, ele não tem nenhuma tradição com o Dia do Trabalho, né? É uma atividade que ele nunca teve muita proximidade, né? Eu já falei aqui que o presidente ele sofre de ergofobia, fobia ao trabalho. Ele não gosta muito desse negócio, de ter disciplina, de bater ponto, enfim. E hoje ele estava numa feira, estava se pronunciando na 86ª Expo Zebu. Ele estava lá falando para os criadores de gado zebu. Em determinado momento, ele disse que o bem mais importante que nós temos no nosso país é a propriedade. É impressionante quando alguém não tem princípios, como ele vacila, né? Ele flui, uma hora é a liberdade, uma hora é a propriedade, uma hora é a vida. Ele vai assim, ele não sabe muito o que ele quer, nem o que é importante. Ele tenta dizer alguma coisa que ele acha que vai agradar quem está escutando. Ali tinha muito gado quadrúpede, mas outras pessoas que também são apelidadas de gado, seriam pessoas do gado bípede, estavam espalhadas por algumas cidades do nosso país se aglomerando. Gente, morre gente depois de uma situação como essa. Gente que se aglomera, que se contamina e depois vai abarrotar alguma emergência, alguma UTI de algum hospital. Se essas pessoas assinassem um compromisso que elas estão ali dispostas a se contaminarem, mas elas abrem mão de não usarem um hospital público, a gente poderia até achar menos hipócrita, né? Alguma coisa dentro de uma racionalidade, até um certo heroísmo, né? Alguém se colocar numa situação que pode morrer mais à frente, mas está disposto a assumir esse tipo de risco, mas não é o que acontece. Isso tudo é fruto da deseducação que parcela do povo brasileiro tem aprofundado com esse governo que está aí. E esse governo que está aí, ele não está fazendo as coisas que está fazendo apenas por questões morais, questões éticas, questões filosóficas ou questões ideológicas. Tem muito dinheiro envolvido na questão governamental. Tem muito vigarista, aquilo que eu falei no nosso papo de ontem, né? São os direitopatas associados aos coisopatas e que prestam serviço aos vigaristopatas. Ontem, gente, aqui no Rio de Janeiro, houve uma privatização que foi finalizada, pelo menos no filé mignon dessa privatização, que foi a entrega do serviço de água e esgoto, saneamento básico aqui do Rio de Janeiro. Aqui nessa foto, acho que está dando para vocês verem, tem 4 figurinhas aqui. O Flávio Bolsonaro, essa figura impoluta, né, honesta, né? O Paulo Guedes, o presidente da República, e o Castro, governador, entre aspas, aqui do estado do Rio de Janeiro.
um bem fundamental para o ser humano, que é a água, foi entregue agora a alguns grupos privados. Mas você sabe para quem é que a água do Rio de Janeiro foi entregue? Quem vai administrar a água do Rio de Janeiro? Um serviço público entende de água? Qual é o objetivo de quem vai cuidar agora da nossa água aqui no estado do Rio de Janeiro? O que é um retrato do que acontece nas privatizações de águas e esgotos no Brasil e no mundo. Bom, nessa privatização, a área mais pobre do Rio de Janeiro ficou excluída. A zona oeste do Rio de Janeiro não teve ninguém que se colocou ali para assumir a responsabilidade de explorar essa água. Aqui, eu dei uma olhada no edital do leilão e não encontrei absolutamente nada do que o editorial dos principais jornais aqui do Rio de Janeiro, o jornal o Globo, e que o Paulo Guedes disse, e o que se costuma dizer no edital de contratação dessa licitação. Ora, se não está escrito em nenhuma parte do edital, como é que a empresa vai fazer alguma coisa por benevolência com o povo do Rio de Janeiro? O Paulo Guedes está dizendo que será investido aqui no Rio de Janeiro, nos próximos 30 anos, 30 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o lucro da SEDAI em um ano, o lucro, depois que são pagas todas as despesas, é de 1 bilhão de reais. Quando um assaltante ele sabe que em algum lugar tem algum dinheiro guardado, ele se organiza para assaltar aquele banco, aquela empresa, enfim. Ele usa da violência, usa da sua esperteza para conseguir abocanhar recursos privados. Quando você tem num lugar quadrilhas mais sofisticadas e que percebem que tem muito dinheiro em algum ambiente público, eles fazem todo tipo de estratégia ancorados pela lei para assaltarem, para conseguirem também o mesmo objetivo. Eu vou pegar para vocês aqui só a fala do Guedes e depois a gente vai esmiuçar como é que as quadrilhas se montam para assaltar o cidadão comum. Vamos pegar a fala dele aqui, vamos lá. Assumindo a responsabilidade de fazer mais 30 bilhões de investimento ao longo dos próximos anos. São 50 bilhões, mais de 50 bilhões de recursos que são colocados nesse compromisso social, econômico, ambiental, saúde pública. Essa confiança Enfim, o discurso aí parece um discurso assim, quem escuta, né? Se a pessoa não conhece os personagens, fala assim, puxa vida, que coisa bacana, né? Os caras aqui estão envolvidos em cuidar de saúde, saneamento básico, de água, né? De bem-estar para o povo, de levar água potável, enfim. E aí você vai ver no editorial, o editorial vai nessa mesma direção, vai falando a mesma coisa que o Paulo Guedes. E aí é muito engraçado que os direitopatas e os coisopatas, eles não percebam que quando eles, por exemplo, criticam a família Marinho, o Jornal Globo, as organizações Globo, por aparentemente estarem fazendo algum tipo de ataque ao Bolsonaro, eles não percebem ou eles não querem perceber que estão todos juntos. O governo Bolsonaro, Paulo Guedes e os interesses dos grandes grupos de comunicação. Então, sabem qual é a possibilidade, por conta dos interesses econômicos que eles defendem, os meios de comunicação, de fazerem uma oposição séria para acarretar um impeachment de Bolsonaro? É zero. Somente se a CPI no Senado mostrar coisas de uma forma tão contundente que mobilize a opinião pública de uma forma tão grande, é que a gente vai poder, de fato, acreditar que pode acontecer um impeachment aqui no nosso país. Até lá, o que os meios de comunicação farão serão dar uma sobrevida a todo tipo de político que proporcionar ganhos para as quadrilhas organizadas. Então aqui o jornal, que em dado momento, eles dizem no editorial, as concessionárias se comprometerão, quer dizer, elas estão dizendo que vão fazer, mas não está escrito em lugar nenhum. Se comprometerão também com medidas de recuperação ambiental. A despoluição da Baía de Guanabara deverá receber 2,6 bilhões nos 5 primeiros anos. Outros 2,9 bilhões serão destinados à bacia do Guandu, fonte de boa parte dos problemas que turvam a água que o carioca bebe. Pois bem, só que é o seguinte, gente, eu vou até disponibilizar para vocês, porque não foi fácil. Eu tive que procurar esse edital aqui da SEDAI, mas eu consegui. E eu li todos os anexos aqui, que estão em dois idiomas, inclusive, todos os anexos. E nenhum desses anexos e no contrato dessa privatização está previsto que as empresas que vão abocanhar esse objeto,
que elas vão ter que gastar algum dinheiro com aquilo que o Guedes disse que elas vão gastar, que o editorial do jornal está dizendo que eles irão gastar também. Ou seja, a possibilidade de ser uma grande invenção, de ser uma grande cascata, uma grande mentira para ludibriar o povo, é de quase 99,99%. Só se tem alguma coisa aí, alguma entidade que de fato vai querer investir, porque é uma entidade muito boazinha, fora do contrato, né? O objeto da licitação, o que está escrito e aquilo que vale, aquilo que pode ser exigido, inclusive judicialmente, constitui objeto desta licitação a concessão de prestação regionalizada dos serviços na área de concessão em cada um dos blocos por meio da exploração das infraestruturas integrantes do sistema de acordo com a descrição, características e especificações técnicas detalhadas nesse edital, nos respectivos anexos, no contrato e na legislação aplicável. Então, o objeto dessa licitação, gente, é a concessão dos serviços de exploração, aquilo que já está montado no estado do Rio de Janeiro, toda a rede de água e de esgoto. Não tem nenhuma informação aqui, uma obrigação de fazer qualquer tipo de investimento em meio ambiente, em despoluir a Baía de Guanabara. Até porque para despoluir a Baía de Guanabara, todos os rios que desaguam na Baía de Guanabara teriam que ser tratados. E para tratar todos esses rios, você teria que regularizar todas as pessoas que moram nessas áreas de risco, urbanizar cada uma dessas residências, tratar o esgoto para que ele não fosse atirado nesses rios e, por conseguinte, na Baía de Guanabara. Isso está previsto em alguma coisa nesse edital? Também não. Então, o que está previsto? Está previsto que a conta que nós pagamos de água aqui no Rio de Janeiro, e você que paga a conta de luz em algum lugar, ou também de serviço de saneamento básico, que está em vias de ser privatizado, simplesmente você vai pagar a conta, ao invés de pagar para o Estado, você agora vai pagar para um ente privado que vai cuidar desse tipo de situação. E mais, os editais, eles têm uma série de prognósticos, né? Olha, isso pode ser feito aqui, isso deve ser feito acolá, mas não tem nenhuma sanção, não tem nenhuma pena se algumas dessas coisas que são indicadas, elas não forem cumpridas. Se não tem pena, por que o ente privado ele vai deixar de ter lucro para poder prestar um serviço público? Que se eles tivessem algum interesse social, a zona oeste aqui do Rio de Janeiro, que é uma zona pobre, não teria ficado fora desse processo de licitação, não teria ficado numa situação que agora eles não sabem o que vão fazer. Eles vão tentar licitar novamente, vão tentar entregar essa zona mais pobre do Rio de Janeiro, que seria uma zona mais deficitária, uma zona ocupada inclusive pelo crime, em grande parte, para que ela tenha algum tipo de prestação de serviço. Então, gente, do ponto de vista legal, não há nenhuma obrigação desses gastos dessas empresas. Bom, mas como é que é essa história aqui, para vocês verem como é que as quadrilhas se organizam? Aqui no Rio de Janeiro, o processo de privatização da SEDAI, ele começou a ficar mais evidente e acelerado no governo de Sérgio Cabral. Sérgio Cabral se encontra preso por corrupção, com penas que ultrapassam a 300 anos de cadeia. Nasceu nas mãos de Sérgio Cabral. E mais do que isso, né? Não foi no gabinete dele ou dentro de uma secretaria de Estado que um processo de privatização desse surge. Isso é montado normalmente por quem está querendo adquirir o serviço público. Manda para alguém dentro do governo, a pessoa dá uma arrumada naquilo ali e depois coloca aquilo como sendo uma ideia do poder público e a gente vai ver quem se beneficia no final. Sérgio Cabral, portanto, ele não ficou bem nessa história. Ele foi preso e passou esse bastão para o seu vice, o Pezão, que depois virou governador. Pezão também não teve um bom destino, acabou preso também, envolvido também em escândalos de corrupção. Aí o processo da SEDAI, da privatização, estava sendo tocado tanto no governo Sérgio Cabral quanto no Pezão pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, que era um homem que era fiscal de rendas e virou um milionário, um homem que virou um pecuarista. E agora, numa dessas operações da Lava Jato, ele teve 154 milhões de reais bloqueados. Um homem que ganhou muito dinheiro com a exportação de sêmen bovino, né? Vocês viram como é que isso dá dinheiro, ou como é que é fácil você lavar dinheiro, evidentemente, em algumas situações como a atividade que o ex-pobre e então milionário Jorge Pisciani passou a ter na vida, né, essa riqueza. Então, foi o homem que pilotou essa privatização da SEDAI. Também se encontra preso.
passou para o então governador Wilson Witzel, que foi ungido ao poder pela onda bolsonarista, né? E o Wilson Witzel também teve problema com a justiça, acabou sendo preso e ontem sofreu o impeachment. Agora não é mais governador, agora vai ficar só com os problemas policiais, problemas jurídicos. E no seu lugar ficou, aliás, o Wilson Witzel, né, antes que eu me esqueça, ele, no processo de privatização da SEDAI, que a água do Rio de Janeiro começou a ficar com cheiro ruim, tal, é bom lembrar que ele loteou a SEDAI para o seu padrinho político, no caso o pastor Everaldo, que está aqui do lado do outro pastor que você conhece muito bem, e o pastor Everaldo, que também foi preso. Vocês vejam como é que a SEDAI aqui do Rio de Janeiro, como ela está conectada com a prisão de muitas pessoas. E o pastor Everaldo também loteou a SEDAI lá com mais de 50 cargos, né, na empresa de saneamento básico. E no seu lugar ficou o governador, essa figura simpática, né, o senhor Castro, que é uma figura que também foi citado na Operação Lava Jato, também está tendo algumas investigações em relação a ele, e que pegou esse bonde andando, mas também não quis parar o bonde. Ele entrou e acabou empurrando a SEDAI para o setor privado também no meio dessa história toda. A família Marinho tem defendido a privatização da SEDAI ao longo de mais de uma década. Eles estão atrás de pegar o saneamento básico do Rio de Janeiro e entregar para a iniciativa privada. Daí a proximidade da família com todos esses agentes no interesse que os conecta, né, e outros que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui foi a bateção do martelo de ontem, com Paulo Guedes. Já que tem tanta gente envolvida com justiça, Paulo Guedes, um investigado na Operação Greenfield, não está tendo seguimento agora porque ele é ministro. Do seu lado, Flávio Bolsonaro. O que está fazendo o Flávio Bolsonaro na entrega de patrimônio público também, batendo martelinho com um braço e com outro engessado ali, com o braço na tipóia? O Bolsonaro, que também já tem alguns problemas com a justiça brasileira e terá, inclusive, com o Tribunal Penal Internacional, e do seu lado, Cláudio Castro. A SEDAI, gente, foi arrematada por um grupo de Singapura e pelo Banco Itaú. Então, você que paga água no Rio de Janeiro, paga o esgoto, você pagava para o Estado, agora a sua conta vai ser cobrada pelo Banco Itaú. O Banco Itaú vai fazer da exploração de serviço uma atividade lucrativa. O que o Banco Itaú entende de água? Eles estão, então, agora cuidando desse assunto. E o sócio do Itaú é um grupo de investimentos de Singapura, comandado pelo senhor Chow Kiat Lim. Então, a conta do Rio de Janeiro, que antes ficava o dinheirinho por aqui, agora uma parte vai para lucro de banco e vai também para o fundo organizado pelo singapurense, o singapurês, o senhor Chow Kiat Lim. Como vocês podem ver, gente, as conexões vão se dando por várias vertentes e eles conseguem dominar a opinião pública, mostrando que é importante você sanear, você vender aquilo que lhe pertence, e você acaba sendo penalizado numa tarifa sem a consequente contraprestação de uma questão ambiental, de investimento. Isso tudo é mentira, isso tudo não está garantido, isso é cuspe que essa gente está jogando, e nós todos acabamos sendo engabelados por conta desse discurso liberal para prestar cada vez mais recursos, ou transferir os nossos recursos, aquilo que a gente gasta todo mês, para os bolsos de grandes capitalistas, nacionais e internacionais. Vocês acham que essa gente está preocupada com vocês, está preocupada com o cidadão brasileiro? Gente, então eu fico por aqui, mas eu fico muito contente de ter você aqui no nosso portal. Um grande abraço e vamos seguir em frente.